gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Bruna do blog Extra Ruvian e no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês um pouco das leituras que eu fiz nesse mês de abril, que teve muito livro bom, muito livro nacional, tá sensacional. Mas antes de começar a falar especificamente sobre cada um dos livros, já aproveita para vocês poderem se inscrever no canal, de dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações, porque assim toda vez vocês vão estar recebendo os vídeos novos que chegam aqui no canal. E também fica o convite para vocês me seguirem nas redes sociais, Twitter, que é o It's Bubble, e o Instagram, que é o Extra Ruvian, que assim a gente tem um contato muito mais próximo. Um dos e-books que eu acabei lendo foi Azedo, que é um romancezinho safo que acabou de sair, muita gente estava comentando por quê. É baseado em Sour, da Olivia Rodrigo, e também nesse triângulo amoroso entre Olivia Rodrigo, Joshua Bassett e também da Sabrina Carpenter. Só que aqui tem um detalhe: as protagonistas desse romance maravilhoso é Sabrina e Olivia, como se Sabrina e Olivia Rodrigo tivessem um romance na vida real. Então eu achei sensacional essa ideia de se inspirar no álbum da própria Olivia e também nesse triângulo amoroso, nessa treta que rolou para poder fazer esse livro. É um livro bem curtinho de você ler, muito envolvente, com os clichêzinhos. Tem um grupo de amigos que é maravilhoso e também tem uma playlist com várias músicas que tem relação com os momentos que acontecem no livro. Então é muito gostosinho de você ler, de acompanhar toda essa história, e eu achei simplesmente genial. Então dei uma chance para Azedo porque é fenomenal. Um outro e-book que eu acabei lendo também de autora nacional foi Alucinações, da Julia Rosca e minha amiga, que a gente estudou juntas em ensino fundamental, também chegamos a fazer um pouco no ensino médio. Ela era minha veterana na faculdade de jornalismo e desde sempre ela sempre gostou de ler muito, que ela amava Meg Cabot e ela também sempre escreveu muito bem. Então eu fiquei muito feliz quando eu vi que ela lançou esse primeiro livro, esse trabalho dela, porque desde sempre ela escreveu muito bem, que eu lembro na escola dela mostrando os textos que ela fazia, sempre sensacionais. E gente, quando eu peguei esse livro eu fiquei assim, caraca, o talento dessa garota só aumentou, só cresceu e só evoluiu, porque tá sensacional esse livro. Que perfeição, que coisa, que obra maravilhosa. Mas bora falar um pouquinho aqui do contexto da história de Alucinações. Que aqui a gente vai conhecer a nossa protagonista, a Liv, que ela tá num hospital psiquiatra. Porém, ela fica alternando em momentos de lucidez, de se dar conta de que ela tá nesse hospital, e com algumas questões de alucinações. Então, em algum momento ela tá num campo florido, todo lindo, tocando um piano com uma melodia linda, mas depois, quando vai ver, o piano tá todo velho, sujo, acabado, desafinado, a melodia não tá bonita. E a gente vai descobrir um pouco mais, tentar entender do que aconteceu, que a Liv tá nesse local, porque a Liv não consegue entender muito bem o que aconteceu, do porquê ela foi parar ali, do passado dela. E esse livro me lembrou um pouco a questão de Verity, da Colleen Hoover, apesar de serem pegadas completamente diferentes, mas lembra um pouco dessa questão do que de fato é real ou é imaginação, o que de fato está acontecendo com a Liv. Será que de fato é real o que está acontecendo? Ou são as vozes, as alucinações da cabeça dela? Então eu achei sensacional o modo que a Julia foi intercalando isso, esse momento mais de lucidez com os momentos mais dela estar imaginando, fantasiando as coisas, das alucinações, de você não saber, tipo assim, o que realmente está acontecendo, de você ficar perdido na história, de você realmente, tipo assim, meu Deus, o que tá rolando? Eu preciso dar um jeito de descobrir a verdade. E uma coisa que também me encantou demais aqui no livro da Julia é porque quando ela escreve os sentimentos da Liv, dela vendo a situação dela, das sensações que ela tem, você consegue sentir isso na sua pele, você consegue, são sentimentos muito reais, muito palpáveis. Então eu acho que é incrível isso, quando você tá lendo um livro e o autor consegue te transmitir a sensação do personagem estar triste, que você consegue entender o porquê do personagem estar triste. A Liv, em muitos momentos, ela fica aflita por conta da situação dela e você consegue sentir isso na pele, você consegue sentir toda essa aflição do que a personagem está passando. E eu acho sensacional quando um autor consegue se conectar com o leitor dessa forma. E foi um livro realmente sensacional, curtinho, rápido de ler, perfeito para você ler num dia. E novamente, bora ler Alucinações, porque cara, é sensacional. Se vocês gostaram de Verity, da Colleen Hoover, vocês podem acabar gostando desse livro, apesar de são pegadas diferentes, mas eu acho que é uma recomendação válida pela sensação que esse livro me causou. Foi bem semelhante ao que eu senti lendo os livros, lendo Verity, da Colleen Hoover. Então eu recomendo demais. Aproveitem para poder ler esse livro, para poder comentar o que vocês acharam, porque tá sensacional. Ele tá disponível na Amazon e também tá no Kindle Unlimited. Então vamos ler, bora apoiar essa autora nacional, porque a Julia,
Eu fico muito feliz de uma pessoa que eu conheço há muito tempo, dela realmente, que ela sempre teve essa vontade de escrever. Eu fico muito feliz dela estar podendo publicar a primeira obra dela. E eu fico impressionada com o talento dessa garota só cresce e só aumenta. Na época do ensino médio, ensino fundamental, eu já li os textos que ela escrevia, já eram sensacionais. Agora então o nível só tá aumentando e eu acho, Júlia, você é foda. O próximo livro que eu acabei lendo foi Manual de Assassinato para Boas Garotas, da Holly Jackson, que é um livro que é lançamento da Intrínseca. Gente, que livro maravilhoso. A história aqui é o seguinte: vai se passar numa cidadezinha do interior da Inglaterra e que alguns anos atrás uma garota popular da escola, ela acabou morrendo, sendo assassinada, só que em nenhum momento o corpo dela foi encontrado e o pessoal aceitou que o namorado dela era o culpado, todas as provas apontavam para ele. Porém, a Pip, que é uma garota que está terminando o ensino médio, ela tem que fazer um projeto de iniciação científica e ela decide estudar um pouco sobre esse caso, falar um pouco sobre a cobertura midiática do caso, até porque teve muito preconceito por parte das pessoas, da própria mídia, da polícia que estava cobrindo, pelo fato do Sal, o namorado da garota que foi morta, que o fato dele, que ele era de família indiana, então rola um certo preconceito e ela usa isso, essa premissa de estudar a cobertura midiática, para poder de fato abrir a investigação do caso, tentar reavaliar, porque ela não acredita que o Sal tenha matado a garota. É um livro realmente sensacional. Eu amei a forma como ele foi escrito, porque aqui você consegue ter a transcrição das entrevistas. A gente tem um diário de tradução aqui. Tradução da entrevista com o Jesse Walker, que é uma amiga da Becca, a garota que morreu. Aí tem aqui as perguntas e respostas. Aí também tem questão, entrevista do que foi dado na época. O diário de produção, que a Pip tem que contar como é que tá sendo essa produção. É um livro sensacional, que vai tecendo várias conexões. Você fica assim, meu Deus, quem que é o verdadeiro culpado? Você começa a sentir medo, ficar preocupado pela Pip. É maravilhoso e eu recomendo demais esse livro. Ainda mais se vocês gostam de livro de mistério, um thrillerzinho. E me lembrou um pouco muito a Pretty Little Liars, apesar de ser um contexto também totalmente diferente. Mas o fato da questão da Beck, alguns sentidos me lembram muito a questão da Alison, de ser a garotinha perfeita da cidade, popular zona, que todo mundo achava que era santinha, maravilhosa, mas quando vai vendo tinha alguns segredinhos a respeito dela, algumas coisas tão não legais assim, e o que não falta é motivo pra pessoa querer matar a garota. Então, pra mim me lembrou muito também a Pretty Little Liars e eu recomendo demais. É um livro sensacional, muito bom de ler. Temos aqui Iluminadas, que esse livro saiu há mais tempo aqui no Brasil, mas está sendo relançado porque vai ter a série na Apple TV Plus, alguma coisa assim, no serviço de streaming da Apple, e estrelando Wagner Moura, maravilhoso. Inclusive eu já li pro início do livro, eu fiquei interessada, e quando eu vi que tem uma série com Wagner Moura, eu falei, eu preciso ler, vai ser foda. Mas basicamente aqui a gente acompanha a vida da Kirby, que é uma jovem que alguns anos atrás ela foi assassinada e ela acaba indo trabalhar no jornal com o Dan, que antigamente ele escrevia matérias sobre assassinatos e crimes, só que atualmente ele está cobrindo mais questões de esporte. E a Kirby acaba procurando o Dan para ela poder tentar descobrir o caso dela, o que aconteceu, achar o assassino, porque não sabe de nada, não tem pistas. E ela vai começar a investigar os casos, tentar achar crimes semelhantes ao que aconteceram com o dela. É um livro também sensacional, que foge dos clichês, tem questão de viagem temporal. Eu recomendo demais. Foi um livro que eu gostei muito da leitura, me prendeu. Só teve uma época que eu fiz uma pausa durante a leitura porque rolou uma fase meio difícil e eu perdi um pouco do clima para poder ler. Mas quando eu voltei para poder ler esse livro, terminei ele num dia, porque eu falei, que livro maravilhoso, eu tô amando. E é sensacional a forma como a autora, a Lauren, construiu toda essa narrativa. Um outro livro que eu acabei lendo agora nesse mês de abril foi Kindred, da Octavia Butler, e esse é um livro que eu já queria ler há mais tempo, eu acabei lendo graças à recomendação da Maria do canal Impressões de Maria. Vai estar aparecendo aqui nos cards para vocês seguirem ela, porque ela é uma produtora de conteúdo incrível, que ela fala sobre vários assuntos, inclusive ela fala sobre vários livros da Octavia Butler. E eu sabia que esse livro, quando eu lesse, seria um livro 5 estrelas, desses livros impactantes, não só favoritos desse ano, dos livros de 2022, mas um livro favorito da vida, desses livros que você lê e você leva pro restante da sua vida. E foi exatamente isso que aconteceu. Aqui nesse livro a gente vai acompanhar a história da Dana, uma mulher negra, e que do nada ela acaba sendo transportada numa viagem do tempo
indo parar nos Estados Unidos, na época da escravatura, lá no sul. Então a gente vai acompanhar isso, dessas idas dela para o passado. E é um livro realmente muito impactante por conta de toda essa questão em que a Dani está inserida, dessas viagens que ela acaba indo para o sul dos Estados Unidos, na época da escravatura, por conta do racismo, dessa questão do período escravocrata. Então tem muitas cenas duras de você ler, muito pesadas, mas eu acho que é um tipo de livro, uma leitura necessária, que causa muitas reflexões. É um livro que eu sabia que não seria fácil de ler, tem uns momentos muito difíceis que você fica realmente temendo pela vida da Dana, porque quanto mais tempo ela vai pra lá nessas idas, mais tempo se passa e os perigos que existem pra ela são gigantes, até também pelo fato dela ser uma mulher nessa época, uma mulher negra. Então é muito perigoso essa questão dela nessas viagens temporais. É um livro realmente super impactante. E depois desse livro eu vou querer ler mais outros livros e obras da Octavia Butler, porque, gente, eu tô sem palavras pra poder descrever como foi um livro que realmente me tocou, me impressionou de certa forma e entrou realmente pra lista dos favoritos da vida e do ano. Temos aqui também outro livro de um autor nacional, Paraíso, do meu amigo Bruno Garofalo, que eu mostrei pra vocês no book haul, que ele até escreveu aqui um recadinho pra mim. E eu finalmente peguei pra ler. Inclusive, Bruno, te peço desculpas porque tem um tempão que você me deu esse livro, eu tava demorando um pouquinho, mas é porque eu vi que nesse livro falava um pouco sobre questões, experiências de quase morte, alguns detalhes sobre luto. E por conta do meu luto com a Kika, eu tava um pouco sensível a esse tipo de assunto na literatura, mas hoje em dia eu já tô mais calma, então eu consegui ler. E é um livro simplesmente sensacional e maravilhoso, que eu chorei demais com esse livro. Eu amei toda a narrativa, a história por trás. Eu me identifiquei muito aqui numa questão das amizades, das amigas aqui que tem. Não vou entrar em muitos detalhes porque não quero expor ninguém, mas eu me vi demais nessa situação porque são coisas que eu já vivi com uma amiga minha, então eu fiquei assim, meu Deus, já passei por isso. Foi um livro que eu consegui me conectar com os personagens. É uma narrativa linda, emocionante. A carta aqui no final, gente, tem uma carta aqui no final que eu chorei. Esse livro acabou com o emocional. Eu fiquei chorando, é simplesmente sensacional e o Bruno escreve muito bem. É um livro pequenininho que você vai lendo, você não vê o tempo passar. É realmente muito gostoso. Também vocês podem adquirir o e-book na Amazon, porque compensa, vale super a pena. Vocês vão se emocionar também com essa história. Um fato muito legal que depois eu fui conversar com o Bruno sobre esse livro, que eu achei, ele me contou uma história sensacional desse livro, que tem várias conexões. Eu falei assim, era pra ele ter publicado esse livro. E agora eu também quero ver mais trabalhos do Bruno, porque gostei desse livro, é uma escrita muito gostosa e mal posso aguardar pelos próximos trabalhos. Bruno, eu vou te cobrar. Pode escrever mais livros, pode estar lançando que eu vou querer ler. E ainda falando sobre livros nacionais, eu li essa perfeição aqui, em formato de livro, esse livro maravilhoso, incrível, que todo mundo deveria ler, exaltar, que é Luzes do Norte, da Juliana Domingues, porque, cara, que livro perfeito. Ele foi lançado recentemente pela Galera, então é um lançamento, tipo assim, perfeitinho, acabou de sair do forno. E aqui é um livro de fantasia que vai se passar num mundo completamente novo e nós vamos conhecer nossa personagem principal, a Dimitra, que ela é uma caçadora, a melhor caçadora da região dela, e depois de acabar matando um urso que estava aterrorizando, matando uns animaizinhos de lá, um dos caras lá, um dos homens muito ricos desse reino, resolve contratar ela pra ela poder tomar conta da filha dele, a Aurora. Na verdade, ele queria que a Dimitra meio que espionasse a Aurora, só que ela falou assim, cara, eu não vou ficar espionando sua filha. Se você quiser uma guarda pessoal, tudo bem, mas eu não vou ficar espionando ela e expondo os segredos dela para você. E nisso eles fazem um acordo e a Dimitra acaba virando a guarda pessoal da Aurora. E nesse livro vai ter muita coisa acontecendo, é sensacional, é lindo demais de ler. E depois que eu terminei esse livro, eu me peguei pensando que eu não tenho muito costume de ler livros de fantasia nacionais. É um detalhe que eu preciso mudar, pretendo mudar isso. Mas eu gostei demais da forma que a autora desenvolveu a história, os personagens. O final realmente me pegou de surpresa, porque começa a acontecer um conflito que deixa o pessoal dessa região assustado, temendo com o que está acontecendo, com os perigos. E
A reviravolta que teve, minha gente, por essa eu não tava esperando. Eu fiquei em choque, realmente. Por essa eu não esperava. E eu achei lindo que, por mais que seja um livro de fantasia, a autora também conseguiu colocar alguns detalhes que pra mim são muito regionais do Brasil. Igual tem um momento que a Aurora fala que a mãe dela cantava uma música pra ela, que é Alecrim que nasceu no campo sem ser semeado. Então achei lindo como coloca alguns detalhes que são tão regionais da nossa cultura brasileira dentro desse livro, que a gente fala assim, caraca, eu consigo sentir isso aqui, eu consigo me identificar com isso, que é uma música que sempre cantava, o pessoal aqui em casa cantava, escolinha de música também cantava. Então é uma coisa que você consegue se conectar, uns detalhes lindos, pequenos, mas que você consegue se conectar, e é simplesmente maravilhoso. Eu tô apaixonada por esse livro. Temos também O Pássaro Serpente, também conhecido como A Serpente e a Rolinha, que foi o livro causador de todos os meus surtos, porque aqui nós vamos ter um livro que envolve bruxas, caçadores de bruxas e um romance entre uma bruxa e um caçador de bruxa. É um livro simplesmente sensacional, que eu surtei demais. Algumas coisas foram meio previsíveis, mas mesmo assim eu amei, foi maravilhoso. Li por recomendação da Ana Caru, que ela tem um vídeo falando mais sobre esse livro, e eu peguei pra poder ler e eu gostei demais. E agora eu quero ler o segundo e também quero ler o terceiro. Eu quero sair dando continuidade pra essa série porque eu achei sensacional. E também quero ver o que vai ser desenvolvido nos próximos volumes, porque o jeito que acabou esse livro aqui, minha gente, com muitas revelações, com muita coisa, simplesmente sensacional. Temos aqui o terceiro volume de Heartstoppers, de Alice Oseman, que é essa HQ maravilhosa, que aqui a gente vai continuar acompanhando um pouco do relacionamento do Charlie e do Nick, mas dessa vez os dois vão para uma viagem da escola para a França, então a gente vai ver os dois nessa viagem. E também com algumas questões dentro do relacionamento, tipo assim, será que a gente conta pro povo, será que não conta? Como é que vai ser essa questão da gente se assumir como namorados? E como de costume, é uma história muito levinha, de aquecer seu coração, que é muito maravilhosinho, que a gente conhece alguns detalhes mais pessoais do Nick e do Charlie. Eles são simplesmente perfeitos. E pra poder falar que também saiu a série de Heartstoppers na Netflix, a primeira temporada, e tá simplesmente sensacional, a coisinha mais linda desse mundo. Então se vocês ainda não viram a série, vão ver, porque tá valendo super a pena. E é impressionante ver como o pessoal conseguiu captar toda a essência da HQ e passar pra série. Tem alguns detalhes que é praticamente a mesma coisa. Eu acho que é uma das melhores adaptações que eu já vi, sem brincadeira. E para finalizar, nós temos Typh, da Holly Black, que foi lançada aqui no Brasil agora, mas na verdade esse foi um dos primeiros livros que a autora já publicou. Esse livro vai se passar nesse mesmo universo de O Povo do Ar, da trilogia do Príncipe Cruel, porém aqui vai se passar antes dos acontecimentos de O Príncipe Cruel, mas é a mesma ambientação. Foi um livro que pra mim foi interessante de ler, conhecer um pouco mais desse trabalho inicial da Holly Black. Essa edição tá maravilhosa, veio aqui com esse marcador muito bonitinho e também no início de cada capítulo. Olha só que lindo. Essa edição lembrou um pouco a questão do livro do Cardan, pelo formato, essas coisas. E no início de cada capítulo tem umas ilustrações muito bonitinhas aqui. E por ser o primeiro livro da Holly Black, você consegue sentir uma diferença em comparação à trilogia do Povo do Ar. Eu senti que algumas coisas aqui foram um pouquinho confusas, e por ser um livro muito pequeno e único, foi um pouquinho corrido. Mas no geral foi muito interessante poder conhecer um pouco da origem desse trabalho da Holly Black, desse mundo dos féricos, como ela começou idealizando, pensando tudo. Então eu acho, pra quem que é fã de O Príncipe Cruel, da trilogia O Povo do Ar, é um livro, uma história que vale a pena conhecer. E assim nós chegamos ao final do vídeo. Eu espero que vocês possam ter gostado, saber um pouco mais das minhas leituras de abril, porque teve muito livro bom, muito livro nacional maravilhoso. Então é isso, espero que vocês possam ter gostado. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui no Tutora Ruvinha. E aproveita e compartilha esse vídeo com seus amigos e com suas amigas, porque aqui tem muita indicação boa, ainda mais de autores nacionais. Bora apoiar nossos autores nacionais, bora apoiar a literatura nacional como um todo, porque o que não falta é livro bom e de qualidade. Sério, todos esses autores que eu falei aqui, as histórias, cada uma mais sensacional que a outra. E me conta aqui nos comentários se vocês conhecem algum desses livros que eu falei,
ou não, se você já leu algum desses livros, tem vontade de ler, me contem que eu quero saber. Muito obrigada e até a próxima!